Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 23. Estas mesmas palavras aparecem no verso 21 também. É aquela história, não é? Aquela parábola que Jesus contou, que um senhor distribuiu para os seus servos vários talentos, não é? Moedas, valores monetários. Enquanto ele fosse viajar, ele disse que eles deviam trabalhar com esse dinheiro e produzir mais. Bom, 2 fizeram o trabalho correto e receberam estas palavras do seu senhor quando ele voltou. Muito bem, servo bom e fiel. Infelizmente, um não foi nem bom e nem fiel, porque ele enterrou o seu talento e apenas entregou aquilo que o Senhor lhe havia entregado ou entregue. Essas palavras são muito interessantes, porque quem é o servo bom e fiel? É aquele que cumpre a palavra do Senhor. Se nós queremos ouvir estas palavras quando Jesus voltar, quando o Senhor voltar, nós também precisamos ser fiéis. Nós não somos bons para sermos salvos, mas nós somos salvos para sermos bons. Essa é a grande diferença. Com Cristo no meu coração, serei bom e fiel. Que Deus ajude você bastante. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Eu tenho um privilégio tremendo de entrar na sua casa e na sua vida, dentro do seu carro, todos os dias, com um capítulo novo da Bíblia. O propósito do programa é incentivar você a estudar a Bíblia, a fonte da sabedoria, a luz para nos guiar neste mundo cheio de trevas. E nós queremos oferecer para você aqui um presente inusitado da Novo Tempo. É um apoio dos Anjos da Esperança, eu já falo sobre eles, mas esta revista aqui maravilhosa, Deus Me Ouve, é um estudo bíblico a respeito da oração, com vários temas, não é? Aqui, ó, uma janela para o céu, como devorar, vários aspectos da oração. A oração é fundamental para o cristão, é a respiração da vida espiritual. E a gente precisa aprender mais sobre esse assunto. É uma revista eminentemente bíblica, com perguntas e respostas e textos maravilhosos. Se você quiser se inscrever, aqui está um WhatsApp, basta mandar uma mensagem solicitando a revista sobre oração ou Deus Me Ouve, você vai receber aí na sua casa. Graças aos Anjos da Esperança. Se você é Anjo da Esperança, o nosso agradecimento. Você ainda não é Anjo da Esperança, ok. Quem são os Anjos da Esperança? São aqueles que nos ajudam com suas orações, com a influência, mas também com as suas ofertas, com as suas doações. E nós gostaríamos de convidar você para participar desse time maravilhoso de pessoas. Basta também mandar uma mensagem para este outro WhatsApp aqui, dizendo, olha, como é que funciona isso? Eu quero ser um Anjo da Esperança e tal, e você vai ter todas as informações. Tá bem? Nós estamos no YouTube para que você possa nos acompanhar, mesmo que tenha perdido aí às 6 da manhã, né, nosso horário oficial, todos os dias na TV Novo Tempo. Há um repeteco aí às 3 da manhã do outro dia e é incrível como as pessoas ouvem a palavra de Deus nesses horários, começando bem o dia. Você perdeu ou tem um outro horário, YouTube. Nós estamos lá no canal Reavivados por Sua Palavra NT, só chegar lá, se inscrever no canal e receber. E olha, uma dica, copie o link e mande para os seus amigos. Tem gente que faz isso todo dia para uma lista de transmissão, uma lista de amigos. Isso funciona bem porque você estará pregando o Evangelho. Estamos também no NT Play, lá, olha, tem conteúdos maravilhosos que não estão na TV. Estamos no Deezer, no Spotify também, para você ouvir, fazendo alguma coisa. E a gente vai pregando o Evangelho desse jeito, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e vamos começar hoje o segundo livro das Crônicas, capítulo 1. É já já, não saia daí.
Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um privilégio grande poder estar com você. Estamos começando o segundo livro das Crônicas, né? Na realidade, como já disse aí no início do estudo do primeiro livro de Crônicas, é um livro só. Ele fala de uma história só. Ele é dividido assim, didaticamente e tal, eu já expliquei como é que foi isso. Mas esse segundo livro, ele pega de Salomão e vai até o final para mostrar essa sequência da hereditariedade de Davi. Para mostrar que Davi esteve presente, não é, através dos seus herdeiros aí, até o final, antes de Jerusalém ser destruída e depois, na sequência, até chegar em Jesus, porque essa era a promessa. Então, é uma continuidade, fala um pouquinho sobre ética da situação. A gente vai ver alguns elementos aqui, eu mencionei num desses programas aí, essa ética situacional, depende. Quando a gente começa a dizer assim, não, depende, né? Ah, você vai ser fiel no casamento? Bom, depende, né? Você vai ser honesto no trabalho? Depende. Você já mentiu? O que acha da mentira? Bom, depende o momento. Quando você usa muito essa expressão, que tem que ver com a situação, você quebra um princípio, você tira o princípio. Princípio bíblico é pétreo, não é? Como na lei, aí, na Constituição, há artigos pétreos, né? Leis pétreas, né? Que não são modificadas, não são mexidas. A palavra de Deus é assim. Tem conceitos pétreos: mentira, honestidade, fidelidade, não é? Obediência, amor, misericórdia, são princípios, perdão, pétreos para Deus. Então, ética situacional não depende, né? Você fiel depende do que meu esposo, minha esposa fizer, não vai nesse sentido, não vai nesse sentido. Esse primeiro capítulo vai falar sobre Salomão, que já está agora no poder, depois da morte de Davi, né? No último capítulo a gente vê a última coisa a ser falada foi a morte de Davi, o grande guerreiro. Salomão já tinha sido proclamado rei, então agora vem algumas coisas que aconteceram depois que o pai morreu, depois que ele já era rei. Então Salomão, filho de Davi, o primeiro verso, né? Fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Este primeiro verso, só nesse primeiro verso aqui nós já temos uma tremenda lição para o programa de hoje. Aqui diz que ele fez o quê? Ele foi fortalecido porque o Senhor era com ele. Bom, vamos ver aqui essa expressão, o Senhor era com ele. Então, se o Senhor não fosse com ele, ou o Senhor não estivesse com alguém, não estaria bem? Ah, tá, assim, não é isso daí. Salomão permitiu que o Senhor estivesse com ele. Essa é a nossa decisão. Eu permito Deus influenciar a minha vida, a palavra de Deus influenciar a minha vida. A gente pode fazer aqui 1 milhão de programas sobre a Bíblia Sagrada. Se eu não permitir que essa palavra entre no meu coração, não tem sentido nenhum, não é? A palavra não vai funcionar. Você vai dizer, não vai funcionar. Claro, você não vai deixar entrar no seu coração. Não é a mesma coisa você querer fazer uma panela de feijão e não colocar feijão na panela. Não deu certo. Eu ia fazer feijão hoje, mas não deu certo. Você não colocou feijão. Não é uma coisa óbvia. É muito óbvio, né? Estou fazendo feijão? Vai feijão. A palavra de Deus é a mesma coisa. Viver sem a palavra de Deus, ou sem praticar, só ouvir a palavra de Deus, tudo bem, já ouvi a palavra de Deus hoje, não, agora temos que praticar. O que a gente costuma dizer aqui é assim, acorde, arrume a cama, estude a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. Há uma consequência dessa relação. E aqui no começo, a gente vê que Salomão, boas intenções, foi um excelente rei, de repente ele caiu bastante, nós vamos ver aqui mais para frente, não vou falar aqui agora, mas Salomão deu uma desvirtuada na sua vida bastante grande. Perdeu o propósito de Deus. Então Deus não andou mais com ele? Não é isso. Deus está sempre aqui do nosso lado. Ele não ouvia mais a Deus. Você pode estar olhando para um professor
ele dando uma aula lá, história, seja lá o que for, você está olhando para ele, mas você está pensando em outra coisa completamente diferente. Como é que aquela aula vai ajudar você? Nada, nenhuma, não tem. A mesma coisa que Salomão se desviou de Deus, ele adorou outros deuses, mas é assunto para aqui os próximos capítulos. Mas aqui legal é isso, o Senhor era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Então, bom, Deus vai escolher alguns para quem ele vai dar algumas coisas boas e vai escolher outros para quem ele vai deixar de dar. Não, não é assim que funciona. O fato é, se você ouve a palavra de Deus, coisas acontecem na sua vida, para melhor. O salmista diz assim, guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Olha que elemento importante esse, e eu tenho repetido isso várias vezes. Guardou a palavra no coração, tem uma consequência. Não guardou a palavra no coração, tem uma consequência, não é? Se eu vou me alimentando de coisas boas, o meu corpo vai ter uma saúde boa. Se eu estou me alimentando de coisas ruins, o meu corpo vai ter uma saúde compatível às coisas ruins que eu estou colocando lá dentro. Então, esse verso aqui já traz uma grande lição. Salomão andava com Deus. E outra expressão aqui, o Senhor, seu Deus, era com ele. Salomão fez de Deus o seu Senhor. Olha que coisa linda, é um verso muito lindo. Bom, ele estava ali com os juízes, né, que diz aqui, o verso 2, os capitães de 1000, os de 100, os juízes, os príncipes, em todo Israel, os cabeças da família, e foi para Gibeão, uns 10 quilômetros de Jerusalém, onde estava a tenda, não é? E ali havia um altar de sacrifício, e ele sacrificou, ele louvou a Deus, ele estava com isso, e a Bíblia diz aqui que ele ofereceu 1000 holocaustos, lá no verso 6, sacrifícios sobre o altar de bronze e tal. Então, a importância, ele vai até um lugar que era considerado sagrado, e lá ele diz para Deus, Senhor, eu estou oferecendo esse holocausto, não é? Para que o Senhor saiba que o Senhor é o meu Deus, estou oferecendo para o Senhor. Isso, eu estou dando, estou abrindo o meu coração, me esvaziando, dando tudo. Aí acontece uma coisa impressionante, de noite, na mesma noite, a mesma noite que ele ofereceu os sacrifícios, acontece uma coisa incrível, linda. Nós já vimos quando passamos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3, mas Salomão teve um sonho, e nesse sonho, Deus apareceu, não é? Através do sonho, pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me o que queres. Eu acho que muita gente, assim, pensaria que seria muito bom achar uma lâmpada de Aladim, né, do gênio, esfregar ali e fazer 3 pedidos. Tem gente que diz assim, já me disseram assim, pastor, eu queria fazer só um pedido. Qual seria o pedido? É que de 3 aumentasse para 10. Esse é o primeiro pedido que eu faço. Então, muita gente fica esperando essa lâmpada de Aladim. Você que está acostumado a jogar nas loterias, jogos de azar e tal, e isso envolve dinheiro, quando você tem essa atitude, você está esperando ganhar mais do que você colocou, não é assim? Deus diz aqui que pelo suor do teu rosto, você vai comer. A gente precisa trabalhar. O trabalho dignifica a pessoa. Você recebe, você come. Mas há pessoas que esfregam na lâmpada de Aladim, fazendo uma porção de apostas. Não é? E eu falo isso porque meu avô fazia isso. Ele jogava nos cavalos, na loteria, em tudo. Tudo que era jogo, ele jogava. E eu fico imaginando, se ele juntasse o dinheiro da vida dele toda, eu acho que ele teria bastante. Ele já morreu, meu avô, eu gostava muito dele. Mas ele se perdeu nessa questão de jogos. Aqui não é uma lâmpada de gênio, pede-me o que você quiser, eu te darei. Não é uma lâmpada de gênio. É Deus dizendo assim, pode pedir que eu vou dar para você o que você quiser. Olha que teste tremendo. Aí eu me pergunto assim, se Deus me pedisse isso ou me dissesse isso, o que eu pediria, né? O que eu pediria? Né? A paz mundial, né? Não sei, o que eu pediria? É da gente pensar, não é? E Salomão pediu uma coisa muito especial.
Salomão pediu sabedoria. Com sabedoria você pode fazer escolhas melhores, não é? Com sabedoria você pode enxergar um pouco mais além. Com a sabedoria você pode ter um equilíbrio entre mente e corpo. Equilíbrio é uma palavra forte, né? Sabedoria é mais importante que qualquer coisa. Se Salomão dissesse assim, Senhor, eu quero ter um trono, o mais bonito do mundo, que saia fogo, que seja uma coisa de ouro, incrustado de pedras preciosas, apesar que ele vai ter alguma coisa parecida aqui. Não, mas eu quero ter assim pessoas me servindo, eu quero ter um exército de pessoas, mas muitas pessoas. Eu quero ter poder, eu quero ter... Bom, Deus disse que daria para ele, mas todas essas coisas passariam, não é? Se hoje eu quero um carro, último modelo. Esses dias eu estava vendo que eu tive um Gol, eu vou fazer uma propaganda aqui, mas o Gol está saindo de linha, né? Hoje já saiu. E eu tive, na época, puxa, era um carro maravilhoso. Hoje você encontra um carro que eu tive, você diz assim, puxa, carro velho, né? Coisas materiais passam. Televisor, né? Alguém me perguntou como é que era o meu televisor. Eu falei, é um televisor nessa faixa do tubo para o mais moderno, né? Mas passa, ele já foi moderno. Mas sabedoria é uma coisa que se renova. Na sabedoria que ele pediu aqui, ele estava dizendo assim, o Senhor é a fonte da sabedoria, então me guie os meus passos, guie os meus passos. Esse é o pedido que todos nós deveríamos fazer todos os dias para Deus. E Deus então responde para ele, olha, já que você não pediu riquezas, verso 11, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo. Sabedoria e conhecimento serão dados a ti. E te darei, verso 12, bens, honras e tudo mais. Por quê? Porque da sabedoria essas coisas aparecem. Diz que tem, assim, 3 palavras, né? Conhecimento, inteligência e sabedoria. Conhecimento é você ter uma porção de informações e tal, e ir colocando na mente, nas gavetas da mente, né? Diz que inteligência é você organizar essas gavetas. E sabedoria é saber qual gaveta puxar diante de uma necessidade. E esse dom vem de Deus. Ele pediu exatamente isso. E ele foi rico. Aqui o primeiro capítulo vai acabando falando sobre o que ele possuía. Uma coisa chama atenção. Ele teve muito ouro, muita prata, mas uma coisa chama atenção. Ele teve 12.000 cavaleiros, melhor, né? Ele teve 400 carros, 1.400 carros. Cada carro, pelo menos 2 cavalos. Imagine quantos. Ele teve que fazer lugares para colocar os cavalos. Os cavalos dele vinham do Egito, da Cilícia, os melhores cavalos. Aqui diz que ele importava do Egito um carro por 600 ciclos, 1.700 quilos de prata. Imagine só. Nas mesmas condições, caravanas traziam, exportavam para todos os reis, os heteus e da Síria e tudo mais. Mas ele entrou numa bolsa de valores de cavalos. Ele exagerou um pouco nisso. Ele exagerou. E a gente vai ver aqui um Salomão, aqui para frente. Ele edifica a casa e tal, de Deus. Quando ele edifica a casa dele, ele exagera. Ele começou a exagerar algumas coisas na vida. Então, Deus vai nos testando. Não, você quer sabedoria? Eu te dou sabedoria. Mas vou dar muitas outras coisas. E, de repente, você está se desviando, usando a sabedoria para alguma coisa ruim. Mesma coisa você ter um dom, vamos dizer assim, de escrever. Aí você começa a usar esse dom para criticar pessoas. Você escreve bem, para criticar métodos políticos, criticar, para ofender pessoas. Você está se desviando do propósito de Deus. Nada melhor ficar ligado a Deus, buscando a sua sabedoria. E nesse caso aqui, cuidado para não exagerar. Não é? É esse limite. Deus permite que a gente escolha os caminhos que a gente vai andar.
eu tenho certeza que Deus vai acompanhar você na sua vida, nas suas decisões, isso é certeza absoluta. Agora saiba que Ele está do seu lado e continue dependendo dEle. Vamos orar? Pai bondoso, pedimos a Tua bênção. Nós queremos sabedoria também, para escolher, para enxergar mais longe, para ter equilíbrio. Que o Senhor nos dê este presente que só o Senhor tem, está no seu coração e que vem para o nosso coração, através do esvaziar do mesmo. Nós queremos que o Senhor conduza a nossa vida em cada passo, em cada decisão, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, o programa segue e amanhã a gente vai se ver com o capítulo 2 do segundo livro das Crônicas. Até lá. Certa vez ouvi a história de um empresário que passou de carro em uma importante avenida de Nova York e decidiu parar em uma praça movimentada da cidade para ajudar um mendigo. O empresário se aproximou do pedinte, puxou uma caderneta de cheque do bolso e disse: "Amigo, hoje eu quero lhe ajudar. Me peça um presente, que hoje eu te darei." O mendigo, impressionado com a proposta, olhou para o empresário e perguntou: "Eu posso pedir o que eu quiser?" "Claro que sim", respondeu o doador. "Eu tenho muito dinheiro e posso atender muitos desejos seus. Tome esse cheque em branco e preencha com o valor que você quiser." Animado com a resposta, o mendigo pegou o cheque e colocou o valor de $8. Depois correu até uma lanchonete e comprou um sanduíche de frango. Quando ouvi esta história, fiquei pensando em como aquele mendigo não soube aproveitar a oportunidade que se apresentou diante dele. Ele poderia ter mudado de vida, mas pensou apenas em satisfazer uma necessidade momentânea. Mas, de certa forma, todos nós também podemos deixar grandes oportunidades passar se não pensarmos direito em nossas decisões. Veja o caso registrado no primeiro capítulo de 2 Crônicas. Aqui encontramos o famoso diálogo entre Deus e Salomão. O momento era muito tenso para o jovem rei, já que cabia a ele a difícil tarefa de substituir o maior rei de Israel, seu pai Davi. Sabendo do contexto em que ele se encontrava, Deus lhe visita e lhe faz uma proposta: "Pede-me o que quiseres, que eu te darei." Imagine Deus te dar tal oportunidade. Qualquer coisa que você quisesse, Ele te daria. A resposta de Salomão contrariou muitas expectativas. Ao invés de riqueza ou poder, ele pediu sabedoria. Veja como Deus recebeu o pedido do jovem rei. A partir do verso 11 lemos: "Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual." Salomão não pediu riquezas e nem poder, mas sabedoria. Porém, com a sabedoria, ele conseguiu riquezas e poder. Ele soube aproveitar bem a oportunidade. E quanto a você, tem feito boas escolhas diante das oportunidades que Deus te dá?